lá, página 7 de História até a página 12. Pegue seu livro e vamos lá. Os japoneses também contribuíram bastante para a formação de alguns municípios brasileiros. E eles também foram imigrantes, né, que vieram lá naquela época, vieram lá do Japão e começaram a trabalhar aqui no Brasil. Mas os japoneses, eles foram para as lavouras de café. Eles trabalhavam mais na parte do café que ficava lá em São Paulo, no interior de São Paulo e também no interior do Paraná. Com o tempo, a cultura japonesa influenciou muitas comunidades e cidades, não é mesmo? Hoje em dia, a gente vê a cultura japonesa em muitos lugares, onde nós vamos, e tem algumas cidades que têm muito mais essa representação da cultura japonesa, como Londrina, que fica no estado do Paraná, e também Mogi das Cruzes, em São Paulo. Nesses lugares, eles conseguiram preservar bastante a cultura japonesa. Assim como fizeram os imigrantes, os holandeses, os alemães, os japoneses, eles se organizaram em colônias. As colônias eram locais onde grupos de imigrantes se estabeleceram, né? Eles vieram lá do país deles e eles ficaram agrupados, né, numa pequena comunidade que se chamava colônias. Assim, nessas colônias, eles ficavam próximos uns dos outros e conseguiam preservar algumas características e hábitos culturais, né? Se eles estavam juntos, eles conseguiam preservar a culinária do país que eles estavam, né, que eles moravam, a música, o jeito de se vestir, né, o próprio idioma que eles podiam falar, o idioma entre si. Eles podiam compartilhar também das histórias, das vivências, né? E assim eles formavam as colônias do país que eles vieram. E para abastecer as comunidades, né, estas colônias e essas cidades pequenas que se formavam, estas vilas, naquela época, alguns imigrantes abriram pontos de vendas, tá? Eles abriram vendinhas e essas vendas se chamavam armazéns e também empórios. Observe ali na imagem que eles tinham um posto para poder abastecer a cidade, né, com o que eles precisavam ali, aquela pequena cidade, com alimentos, com frutas, né, com bebidas e tudo mais. Nestes locais, eles comercializavam vários produtos, principalmente alimentos que eram fabricados nas áreas rurais, né? Então, o que era produzido ali por perto, eles já aproveitavam para vender neste armazém, que era uma espécie de um mercadinho, né? Que tinha de tudo ali, você encontrava bastante coisa em um mesmo lugar. Então, agora, sobre esse assunto, observe a imagem, né? Vamos ler esta imagem que mostra o interior do armazém de uma família japonesa. Observe lá na legenda, armazém de imigrante japonês em Paulópolis, lá em São Paulo. Esse comércio de secos e molhados, né, que era chamado assim, secos e molhados, era de um imigrante japonês. E esta foto foi tirada em Paulópolis. Está no Museu de Imigração do Estado de São Paulo, em São Paulo. Então, de acordo com a leitura da fotografia, responda a questão a seguir. Esses locais comercializavam alimentos e outros produtos provenientes das áreas rurais. Ou seja, os imigrantes produziam nas áreas rurais e vendiam algumas de suas mercadorias nos centros urbanos. Então, observe na imagem agora
e tente encontrar aí no seu livro didático aonde que tem um objeto lá nesta figura que serve para pesar alimentos. Vamos ver se você descobre? Você sabe o que é utilizado para pesar alimentos, produtos? Será que você encontrou? Observe todos os detalhes e circule. Então, você encontrou aqui, ó, este objeto? Muito bem, este objeto se chama balança, né? A balança serve para a gente saber o quanto de produto nós estamos levando, né? O quanto de alimento nós estamos comprando e, consequentemente, o valor que nós teremos que pagar por aquele peso, né? Muito bem. E você, no município onde você vive, em que lugares é possível comprar produtos semelhantes aos mostrados na imagem? Será que aí na sua cidade, no seu bairro, né? Existem essas vendinhas ainda? Ou só existem aqueles mercados grandes que tem muita coisa? Pense se você consegue lembrar que tem algum armazém perto da sua casa, ou empório, aquelas pequenas vendas, e escreva na resposta da número 2, tá? Será que ainda é possível comprar produtos semelhantes aos mostrados na imagem? E na número 3, você vai dizer como se chamavam as comunidades formadas por grupos de imigrantes. Lembram que a gente estudou como é que se chamavam essas comunidades pequenas, onde eles ficavam juntos, compartilhavam a culinária, compartilhavam sua cultura, músicas, danças, idioma. Você conseguiu lembrar? Então, a número 2 é uma resposta pessoal, tá? Porque cada um vai escrever aí da sua cidade se ainda encontra produtos semelhantes aos mostrados na imagem. E a número 3, tente lembrar. Como se chamavam as comunidades formadas por grupos de imigrantes? Nós já estudamos, né, que além das atividades de trabalho, os imigrantes tinham momentos de lazer, né, através das suas culturas que eles queriam preservar. E eles tinham uma festa muito importante que acontecia quando eles terminavam de fazer a colheita do ano. Eles trabalhavam, né, na agricultura, plantavam o que eles tinham que plantar, e quando eles faziam a colheita, aquela grande colheita do ano, eles festejavam esse momento. Então, era uma ocasião em que alguns grupos organizavam festas para comemorar este grande acontecimento, né? Depois de tanto trabalho. As festas de fim de colheitas são elementos da cultura de vários povos. Então, significa que não é só uma etnia ou outra. Muitos povos tinham esse costume. Além de comemorar o término desse ciclo de trabalho, os imigrantes italianos pretendiam promover a produção da uva da região e incentivar o comércio com outros municípios. Então, observe ali na imagem que este é um carro alegórico em homenagem aos 75 anos da colonização italiana no Brasil. Agora, lá na seção Conectando com, nós sabemos que na atualidade, durante algumas festas regionais, os produtores rurais têm a oportunidade de apresentar os seus produtos, né? Tudo que eles produzem no campo, nessas festas eles levam para oferecer, para mostrar, para vender, né? Tudo aquilo que eles produziram, eles trabalharam. Então, recorte as imagens desta página localizada abaixo à direita
e use-as para completar a barraca da festa da uva. Então, observe lá, nós temos uma barraquinha, né? Escrita Festa da Uva. E temos uma bancada com espaço para geleia de uva, para cachos de uva e para o suco de uva. Então, você deverá recortar as figuras que estão ali e colocá-las no local corretamente, né? Vamos fazer? Agora, você vai entrevistar os adultos de sua família para responder estas questões. Então, será que na região aí onde você vive existem festas para comemorar as colheitas? Pergunte para sua família e depois registre ali no espaço da letra A. Na letra B, que produtos de origem agrícola são cultivados na região onde vocês vivem? Qual é um produto agrícola forte que a sua região produz? Você sabe? Pesquise e registre também. E na letra C, em sua região, há alguma festa organizada por imigrantes? Pesquise. Se existir, qual festa que tem aí na sua região que é organizada pelos imigrantes? Não deixe de registrar. Todas essas são respostas pessoais, né? Agora, quando os imigrantes vieram para o Brasil, eles trouxeram muitas outras atividades que eles faziam lá no país que eles moravam, né? No país de origem deles. E alguns elementos culturais também trouxeram, como hábitos alimentares, né? Receitas culinárias, formas de construir moradias, já vimos bastante, né? Por aqui, trouxeram modelos de arquitetura do país que eles moravam, expressões do vocabulário e também artes marciais, sim, como judô, sumô, kendo e karatê. Eu acho que até você já pratica ou praticou ou conhece uma dessas artes marciais, não é mesmo? Então, ali nós temos uma imagem, tá, de crianças no campo de tênis, pertencente à escola pública, tá? Olha lá, esta é uma foto do Museu da Imigração, lá em São Paulo. As crianças ali fazendo o esporte, né, do tênis. Com isso, né, com esse costume de trazer essas culturas deles, eles acabavam preservando, né? Eles não perdiam essa cultura que eles traziam de lá. Portanto, nós podemos afirmar que os japoneses também contribuíram para a formação da cultura brasileira. Então, observe na imagem que o sumô é uma arte marcial tradicional japonesa, em que o lutador objetiva tirar o adversário do ringue. Você já viu uma luta de sumô? Então, observe a imagem, olha lá. Ali é uma imagem de um lutador de sumô, tá? E o objetivo dele é tirar o outro adversário do ringue, né? Daquele espaço onde eles fazem a arte marcial do sumô. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a herança imigrante e experiências nas áreas urbanas, né? Nós já estudamos que os valores culturais que herdamos dos povos indígenas e africanos foram muito importantes para nós, né? Nós já estudamos as contribuições desses povos para nós. E agora, neste capítulo, nós vamos analisar algumas heranças culturais recebidas dos imigrantes, né, nas áreas rurais do município. Na verdade, nós já estávamos analisando isso, né, das áreas rurais.
O que eles trouxeram de contribuição? Né? Quais são as heranças culturais que os imigrantes que trabalhavam nas áreas rurais deixaram para nós? Então, a partir de agora, nós vamos estudar grupos de imigrantes que se estabeleceram nas áreas urbanas e as suas contribuições para esses locais também, né? Já estudamos da parte agrícola, agora vamos ver da parte urbana. Então, assim como diversos grupos de imigrantes foram para as áreas rurais, outros não foram, outros ficaram nas áreas urbanas dos municípios. Nas cidades, muitas pessoas trabalhavam no comércio, nas lojas e também nas indústrias, onde fabricavam produtos. Outros administravam o próprio negócio, tinham suas próprias lojas. Alguns imigrantes sírios e libaneses, por exemplo, compravam e vendiam produtos trabalhando como caixeiros viajantes, tá? Eles se chamavam assim. E levavam itens dos grandes centros urbanos até as áreas mais afastadas, Aquelas cidadezinhas que não tinham tantas lojas assim como nos grandes centros urbanos. E no Brasil, esse tipo de comércio já era praticado há muito tempo e incentivou a vinda de outros imigrantes para trabalhar desta mesma forma. Observe ali, a imagem de um vendedor ambulante que era conhecido como caixeiro viajante. Olha só, ele levava uma caixa ali, E ali ele vendia os produtos e andava, muito para vender. Então, além de comercializar produtos, os caixeiros viajantes transmitiam notícias dos lugares por onde passavam. Também levavam informações, de cidades para outras cidades. Então, o que é um caixeiro viajante, Vamos observar ali a leitura. Vendedores ambulantes, também conhecidos como mascates, que ofereciam seus produtos nas ruas, em praças públicas ou vendiam de casa em casa. Tá bom? Então, esses eram os caixeiros viajantes. Muitos imigrantes também abriram seus negócios no Brasil, Suas lojas. Um exemplo são lojas conhecidas como armarinhos. Você já ouviu falar em loja chamada armarinho? Nesses locais são vendidos tecidos, agulhas e fios para a confecção de roupas, entre outros produtos também relacionados a isso. Então, lá na seção Eu Cidadão, observe número 1. Leia a imagem ao lado, que retrata uma loja de imigrante sírio. Observe lá, a placa, O que está escrito, como é a disposição da loja. E temos a informação ali na legenda, que é uma loja de imigrante no centro de São Paulo. Na fachada desse comércio está escrito Sarruf e Stefano, tá? Lá eles vendem o quê? Vendiam, rendas, fitas e meias. Armarinho por atacado. E também temos o número do telefone ali, Telefone 2242, tá? Então, é uma figura, de uma loja de sírio. Agora, de acordo com a imagem e a legenda que nós acabamos de ler, responda as questões a seguir. Letra A. Que produtos eram vendidos na loja de armarinho retratada na imagem? Observe aí no seu livro e responda. Letra B. Identifique o número do telefone da loja e registre a quantidade de números do telefone.
quantos números tinham aquele telefone ali da loja? E quantos números os telefones fixos têm atualmente? Então, vamos observar a imagem. Pegue seu livro e observe lá.